Olá, muito boa noite. Nós estamos começando mais um Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima. O convidado de hoje é engenheiro civil, tem 54 anos de idade, atua no ramo da construção civil e desde março, quando foi eleito, e 1º de abril, quando empossado, ocupa o cargo de presidente do Clube de Regatas Brasil, CRB. A nossa conversa de hoje é com Mário Marroquim. Mário, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, Lauro. Satisfação imensa estar com vocês aqui, nesse bate-papo, trazendo aí para os nossos ouvintes aí informações e trocando ideias aí para conhecer um pouquinho mais quem é o Mário Marroquim, né? É verdade. E por falar nisso, Mário, a gente vai focar exatamente nesses dois assuntos. O Mário Marroquim empreendedor, o Mário Marroquim presidente do CRB. Vamos iniciar pela questão do empreendedorismo, que na verdade no futebol não deixa de ser também, né, um empreendedor. A carreira de Mário Marroquim na engenharia começa exatamente quando? Como é que se deu essa... Você é da UFAL? Você fez engenharia na UFAL ou fez fora do estado? Eu fiz engenharia civil na UFAL. Na realidade, eu acho que a carreira do engenheiro civil ele começa na sua infância. Olha ele aí. começa na sua curiosidade, com os efeitos naturais da ciência e com o gosto da matemática. E aí eu me recordo aí nos meus anos passados de infância, na 3ª série, uma nota muito importante que eu tirei em matemática, e minha professora, minha mestra, ela deu a nota de todo mundo na turma e na hora de dar a minha nota ela não deu, e eu fiquei por último, e eu nervoso, e ela no final ela fez uma homenagem, ela disse parabéns ao Mário, tal, eu tirei um 10. E aquilo ali me trouxe uma responsabilidade muito grande de nunca mais decepcioná-la na matemática. E talvez esse fato me levou a amar a matemática, como de fato eu amo a matemática e a física também. Mas foi por conta de um fato com uma professora. Então é muito importante esse ponto de vista, inclusive, da gente entender a responsabilidade, às vezes, que os nossos mestres têm conosco, com as crianças. Tanto de um lado positivo também como um lado negativo, tem que ter o zelo e o cuidado. Então eu acho que esse fato ele me remeteu a ter que dar sempre a resposta de notas boas na matemática. E essa importância dos mestres na nossa vida é porque desde a infância até a idade adulta eles nos dão carga de conhecimento que vão nos acompanhar por tantos e quantos anos a gente viva, né, Mário? Então, vamos lembrar, você consegue lembrar o nome da professora? Eu estudei numa escola sacramentina, foi no Colégio Sacramento, Irmã Mercedes. Irmã Mercedes foi a professora, ela era muito rígida, muito dura, e esse fato me marcou muito. E a partir daí eu deslanchei, vamos dizer assim, na matemática, e era sempre uma referência na matemática. Tinha um irmão também que enveredou pelo lado da engenharia. Paralelamente, eu gostava muito de efeitos naturais, eu gostei muito de natureza, e aí a gente começou a fazer o link na matemática com a física. E também fui professor de matemática, fui professor de física, e isso me levou a fazer engenharia. Tá? Então, eu cursei engenharia na Universidade Federal de Alagoas, na UFAL, um curso muito bom, maravilhoso. E depois eu enveredei pela construção civil, né, seguindo aí com minha carreira profissional. Na Marroquim Engenharia, né, que é empresa de sua propriedade, leva o nome da família, né? Sim, né, inicialmente, na realidade, eu trabalhei numa empresa da Bahia. Eu trabalhei 8 anos numa empresa da Bahia, trabalhando em obras de infraestrutura, fiz barragens, trabalhei em rodovias, fiz muitas obras aí de abastecimento d'água, de saneamento. Morei fora do estado também, morei no Espírito Santo, na regional da empresa, morei também em Salvador. Isso tudo me deu um lastro muito grande empresarial, um lastro de liderança, que eu acho que esse é um dos aspectos fundamentais para um grande empreendedor. É você buscar a liderança. E a liderança, em parte, você desenvolve ela, em parte você trabalha ela dentro de si. Todo mundo tem um pouquinho de líder. Alguns desenvolvem, outros não desenvolvem. Mas
O engenheiro, por natureza, ele tem que liderar, ele lidera equipes, a não ser que ele opte por algum departamento de engenharia que não tem essa necessidade. Ele vai trabalhar na área de cálculo e tal, mas como ele trabalha com muitas pessoas, você desenvolve esse seu veio de líder. Tá? E eu acho que isso aí me ajudou bastante também. Sem dúvidas. Ô Mário, nessa época pandêmica, um dos setores que mais se desenvolveram foi exatamente o da construção civil. Quando se imaginava que poderia ser até algo contrário, mas como as pessoas começaram a ter mais tempo dentro de casa, começaram a perceber os defeitos que havia dentro de casa, e aí começa a se ter uma procura muito grande, tanto por reforma quanto por construção civil. Em Maceió, como é que está essa situação hoje? Eu tenho uma análise complementar da sua visão. Com o efeito da pandemia, você está correto, o brasileiro ele deixou de viajar tanto para o exterior. Isso. E as viagens começaram a ser internas. Então, e até mais próximas, né? Viagens, inclusive, de carro. A gente teve um turismo interno muito fortalecido. E o turismo interno até do próprio alagoano. Isso trouxe a necessidade de você ter mais casa de praia, mais apartamentos, mais apartamentos quarto-sala. Então, você tem também um setor da construção civil que ele emprega muito uma mão de obra menos qualificada, mas que na pandemia ela deu sustentação, foi um sustentáculo da economia, entendeu? A construção civil, ela não parou, então ela teve, lógico, os percalços, teve as diminuições, mas a parte da economia, vamos dizer assim, do próprio país, ela migrou em parte para o setor da construção civil, permitindo que ela não caísse tanto. Então, não vou dizer que ela cresceu, mas ela manteve-se, diferente de outros setores que caíram bastante. Então, realmente, ela se destacou por conta disso. Mas ela foi realmente um elo de sustentação para a nossa economia. Na verdade, antes da pandemia, o setor da construção civil vinha ali vivendo um momento até de recuperação. Passou por uma dificuldade, já vinha numa certa recuperação, e aí houve essa permanência ali, como você mesmo diz, ela não caiu, mas se sustentou. E tem aparecido, tem surgido, Mário, alguns conceitos, até diante disso que você falou aí, alguns conceitos interessantes. Por exemplo, as novas construções voltadas tanto para a moradia quanto para o sistema de locação, né? Uma espécie ali de hotel bem diferenciado, onde tanto o proprietário pode morar, como pode alugar do jeito que ele quiser, sem as regras hoteleiras, né? Isso aí tem crescido muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, Mário? É verdade. Essas são a parte hotéis. Na realidade, apartamento com alguns serviços hoteleiros aí, integrados, já tem realmente fortalecido bastante isso. Isso, quem enxergou esse veio, caminhou por ele, se deu bem. Quem conseguiu enxergar isso com antecedência se deu melhor ainda, e até hoje ele está bem fortalecido. Muita gente também com recurso em casa, ou que não investia, começou a ver durante a pandemia que aquela aplicação já não dava uma rentabilidade muito grande, a própria taxa de juros no país baixando a níveis históricos, favoreceu a que você não mantivesse mais o seu recurso dentro de uma aplicação. Então, você rodou a economia, você transformou aquele teu dinheiro que estava parado, e aí sim, estou falando de um contingente muito grande da população, um recurso que estava aplicado, você não fazia sentido mais você estar com a aplicação, então você jogou e injetou esse recurso dentro da economia, e esse segmento foi um segmento muito fortalecido. Inclusive, o mercado passa a exigir novos padrões, porque muitas empresas deixam seus funcionários em casa no esquema home office, e aí já se percebe uma nova tendência de imóveis, como era antigamente, com escritórios prontos ali para que as pessoas possam trabalhar, né, Mário? Já é uma nova tendência também de mercado voltando aí, né? Com certeza, são os home offices. Você trabalha dentro da sua casa, então você tem normalmente no seu projeto, você já implanta um espaço onde você tem um home office, que realmente hoje muita gente trabalha em home office, e
alguns alunos, inclusive, tiveram muitas aulas em casa, né? Através das redes sociais aí extremamente fortalecidas. Então, hoje, a construção civil, a vertente dela são projetos que têm detalhes como um melhor sistema de infraestrutura na área de internet, na área de reaproveitamento energético. Eu acho que isso aqui está muito na moda também. Isso. E buscando também uma economia, uma eficiência pós-obra, com condições de você ter um condomínio, um custo de condomínio mais barato também. Eu acho que se busca muito isso aí, é uma tendência. Sem dúvidas. Vamos falar de futebol? Vamos para o CRB? embora. Vamos falar de Galo da Praia? Vamos. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Dá 2 minutos e a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Ponto e Contraponto, hoje conversando com Mário Marroquim, engenheiro civil e presidente do CRB. Mário, nosso assunto agora é exatamente esse, o Clube de Regatas Brasil, que vem aí demonstrando uma boa participação na Série B do Campeonato Brasileiro e como que vocês da diretoria estão trabalhando aí, vamos falar já dos próximos passos, né, para o nosso CRB. Bom, são 9 jogos agora que nos separam da tão sonhada Série A. E a gente tem um próximo jogo bastante difícil aqui em Maceió contra o Guarani. E temos que ter paciência e equilíbrio, porque tudo está sendo feito de acordo com um planejamento. Estamos nas cabeças, brigando sempre para subir. E os próximos resultados serão fundamentais. Hoje a gente tem 5 jogos em casa e 4 fora de casa. Fazendo o dever de casa, a gente está na Série A. Fazendo apenas o dever de casa. É verdade. Os jogos em casa sempre ajudam. E agora, com a participação da torcida, isso já muda significativamente, né, Mário? A gente tem uma característica até surpreendente e chega a ser curiosa. A gente tem se dado melhor fora de casa do que em casa. As últimas 6 rodadas em casa, a gente não tem tido sucesso, não foram boas para a gente. Nós perdemos 2 partidas e empatamos 4 em casa. E não foi falta de vontade, não foi falta de futebol. O futebol, na realidade, tem esse elemento que não é assim aquela receita de bolo e que traz para a gente um imponderável que traz exatamente essa paixão. O que é que pode acontecer? Olha, vamos lá, o CRB jogou contra o Palmeiras lá na Copa do Brasil, um jogaço, eu estava lá, por sinal. O Palmeiras chutou 39 vezes. O CRB chutou 2 e fez um gol e ganhou de 1-0. Isso. Então, esse imponderável traz para a gente essa possibilidade. Então, o CRB jogou em casa 6 jogos, não ganhou, teve partidas boas, mas todo ciclo tem um início e tem um fim. Espero eu que tenha chegado ao fim, que a gente possa agora ganhar em casa um próximo jogo contra o Guarani e, nessa sequência, almejar a tão sonhada Série A. Nunca esteve tão na mão. Nós temos aí 5 partidas em casa. Ganhando as 5, com certeza a Série A, a gente chega nela. Não é fácil, mas evidentemente a gente tem jogos fora também. Então o desafio do CRB é um desafio possível. Estamos fazendo uma bela campanha e nada é por acaso. Dentro do clube nada é por acaso. O trabalho que está sendo feito, o trabalho fora do campo, o trabalho dentro da comissão técnica, o trabalho na parte na parte do departamento médico, departamento de nutrição, departamento de fisiologia. Ou seja, o CRB hoje está sendo trabalhado setor a setor para que a gente consiga, dentro do campo, trazer um resultado extremamente favorável para a gente. E esse é o sonho, obviamente, não só da diretoria, do clube como um todo, mas também dos torcedores, né? A ascensão à Série A. A diretoria já tem pensado, é óbvio que a imaginação é, vamos chegar. Agora, não precisa só chegar. Investimentos têm que ser feitos. Já está sendo planejado isso, Mário? Vocês já estão se reunindo? Olha, a gente está perto de chegar na Série A. Como é que a gente vai agir quando a gente chega lá? Já tem esse planejamento ou ainda é cedo para isso? Não, não é cedo não, até porque a gente tem que também estar preparado para estar na Série B. Isso. Então, você se planeja para a Série B e a Série A é uma cereja do bolo. Tá? Então, nós já temos o planejamento de 2022 da Série B. Ele já está planejado.
o orçamento, está feito o planejamento, a equipe que fica. Então, nós assinamos o contrato renovamos o contrato com o nosso treinador para 2022. Ora, nosso treinador com ofertas aí de clubes de Série A. O próprio Ceará com interesse, para 2022, o Sport esse ano tentando levar ele, Vasco tentou também, Botafogo, Cruzeiro, e o treinador optou por ficar no CRB. Então, isso não é por acaso. Isso é um trabalho dentro do campo, isso é um trabalho da diretoria, é um trabalho de tranquilidade de equipe, tranquilidade de clima também, então não tem pressão, o ambiente é maravilhoso dentro do clube e o planejamento para 2022 está todo pronto para a Série B e para a Série A depender do que venha acontecer, é muito mais simples, porque é somente você dar um upgrade financeiro e trabalhar numa linha acima. Mas a gente traz para o clube um legado diferente. Se a gente subir esse ano, palmas, parabéns. E se não subir, fizemos um trabalho maravilhoso no primeiro ano que a gente está assumindo. Vamos fortes para o ano seguinte e para os outros anos também. Porque a nossa meta é essa. E você falou aí, o torcedor quer subir, não sei o quê. E eu quero dizer a você, eu sou um grande torcedor do CRB. Eu sou um torcedor de arquibancada, eu sou um torcedor que nasci dentro das arquibancadas, dentro de torcidas organizadas, então sempre estive nas grandes arquibancadas, isso me dá um prazer imenso, e aí a satisfação de ver o CRB na Série A é imensa, eu também tenho esse sonho. Então ninguém imagine, por exemplo, que eu não quero ver o CRB na Série A. Às vezes o cara diz, mas presidente, vamos subir, eu digo, eu também quero subir. Estamos trabalhando para isso. Estou trabalhando para isso, eu só não consigo jogar. Se eu pudesse jogar, eu estava lá embaixo jogando aí, mas não há garantia. Não há garantia nenhuma para ninguém. Nenhum time da série B está garantido que vai subir. Eles estão lá, mas tem que se imaginar que no outro lado você tem 11 atletas de um outro clube com objetivos idênticos. Às vezes não subir, mas às vezes não cair. Então, dando a vida do outro lado também. Então, é esse imponderável que torna o futebol apaixonante. Quando eu disse a você que o CRB jogou contra o Palmeiras lá e a gente ganhou, às vezes o CRB vai jogar uma partida aqui contra um time mais fraco e o time pode ganhar. Então, é esse imponderável. Mas, pelo trabalho, pela sequência, por tudo que está sendo feito, tudo indica que o CRB é um dos grandes candidatos à Série A. Outro pensamento, outra grande vontade do torcedor é a participação efetiva na eleição para a diretoria, que hoje acontece entre os conselheiros. Como é que isso tem sido conversado com o sócio torcedor? Há essa possibilidade, não há? Como é que está a questão interna? A última alteração do nosso estatuto do clube, ele criou uma alteração inteligente, uma alteração muito importante, e ele criou a possibilidade de um sócio torcedor, após 2 anos de adimplência, ele ascender ao conselho. Então, o conselho, a cada 2 anos, 3 anos, ele renova-se. Então, saem 10 conselheiros e entram 10 da torcida, do sócio-torcedor. Então, o sócio-torcedor que, porventura, deseje estar dentro do conselho para trabalhar também na diretoria, porque também você, para eleger uma diretoria do clube, você não pode imaginar que você vai pegar um torcedor que não tem nenhuma ligação assim, administrativa com o clube, não tem aquela ligação do dia a dia com o clube, que o cara do nada venha dar um voto. Então não funciona assim. A gente precisa que quem venha eleger a diretoria que irá comandar o clube sejam os conselheiros, porque são as pessoas que estão mais perto do dia a dia dos problemas do clube. Porque às vezes você está fora somente vibrando, mas você não sabe o que o clube tem de problema. Administrar o CRB ou administrar qualquer clube é um caminhão de problemas todo dia. Toma um tempo imenso, toma muita energia da gente, não é fácil. Nós não somos remunerados, então a gente está lá por amor, é necessário que a gente entenda que não tem receita para a gente está lá se doando, é um sacerdócio. É um sacerdócio. Você hoje está dentro do clube, na direção do clube, é um sacerdócio. É por amor que a gente está lá. Então, quem vem eleger uma diretoria tem que ser os conselheiros, que estão mais próximos da gente. Agora, para ser conselheiro, você, torcedor, pode sim chegar junto. Você pode se associar
e está dentro depois de 2 anos. Participando da eleição, né, Mário, do processo. Tá certo, Mário, obrigado, nosso tempo acabou. Quero agradecer a você por ter vindo hoje aqui conversar conosco aqui no Ponto Contra Ponto. Satisfação minha, Lauro, estaria à disposição para outras vezes estar com vocês aqui. Bacana, sorte, sucesso e ascensão à Série A. E assim a gente encerra o Ponto Contra Ponto de hoje. Me despeço agradecendo aqui a parceria comercial com a Fabricato Móveis. Tenham todos uma grande semana. A gente se vê no próximo sábado em mais um Ponto Contra Ponto. Tchau, tchau e até lá.